Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe plenamente a todos nesse momento no qual nós não podemos estar no templo. Quero ler o texto da Palavra de Deus e estar aqui compartilhando com os irmãos a verdade bíblica para esse momento. Nosso texto também já é um texto conhecido, está registrado no livro dos Salmos, capítulo 27. Quero ler um texto assim, versículo de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então, quero ler esse texto aqui, mas fazer uma exposição desse capítulo 27, desse salmo que nós já conhecemos bem e sabemos que é o salmista Davi expressando a sua confiança no Senhor. E nós queremos trazer uma abordagem nesse momento para que também nós possamos ter plena confiança no Senhor nesse momento de ameaça do Covid-19. Então, quero me lembrar de uma história, inclusive em uma das minhas exposições na igreja eu passei para os irmãos. É a história lá de Atenas, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, aconteceu uma epidemia em Atenas e naquele momento as pessoas ficaram acometidas da doença, algumas morreram, e o corpo das pessoas ficava cheio de feridas, etc. E a solução naquele momento, depois de tantos recursos buscados, foi procurar então um certo homem, que naquele momento era conhecido como um profeta, que morava ali nas proximidades, no monte, e aquele senhor morava numa localidade em que era caminho dos soldados, da guarda de Atenas e de muitos outros, caçadores, etc. E ele morava ali, no seu casebre, e constantemente as pessoas passavam e viam ele orando, falando sozinho, e para muitos ele falava com um Deus desconhecido. E aquele senhor, ele foi lembrado no momento de dificuldade, de pavor, etc. Então, ele foi convidado a ir até a cidade de Atenas e, estando lá na cidade, apresentaram a dificuldade para ele, os problemas apresentados, pessoas enfermas, enfim, inclusive o governante também enfermo, etc. E pediram uma solução, o que ele poderia fazer naquele momento de dificuldade, de enfermidade, e ele então sugere naquele momento que fossem contratados, na linguagem de hoje, pedreiros, etc., argamassa e material e pedras, para que pudessem, então, fazer alguns altares. E também pediu que as pessoas saíssem para os criadores lá de ovelhas, etc., e trouxessem essas ovelhas ficariam numa campina que ele aponta, bem próximo ali em Atenas, onde elas pudessem comer. E naquele momento a fala dele foi o seguinte, vocês vão colocar essas ovelhas aqui para comer nessa campina, e etc. E todas as ovelhas que não comerem e que amanhecerem sem comer automaticamente e deitadas, ali onde essas ovelhas se encontrarem, deverão ser levantados altares. E então eu estarei ali no meio desses altares depois, falando com o Deus que eu converso, no dia a dia, cotidianamente, e pedindo a ele a solução para essa enfermidade que se abate na cidade de Atenas. Desculpa. Então foi assim que aconteceu, e então trouxeram as ovelhas e colocaram as ovelhas então naquela campina, e no dia seguinte, quando ele retorna lá, pode ser chamado logo pela manhã, ali ele encontra, então, as ovelhas deitadas e sem comer,
e ele pediu que ali se erigissem os altares. Naquela oportunidade foram 100 altares de 100 ovelhas que se deitaram na grama verde e não pastaram. Naquele momento não se alimentaram. E a partir daquele momento, os altares foram erigidos, 100 altares, e a partir disso, a afirmação dele é: esta noite eu passarei ali no meio desses altares orando ao Deus desconhecido, para que ele assim então venha intervir nesse momento na saúde dos moradores de Atenas. Então, assim foi feito os altares, ele então se colocou lá naquele momento de oração, passou a noite ali orando, pedindo ao Deus desconhecido, ao Deus dos céus, ao Deus dos judeus, que estivessem intervindo plenamente na vida dos moradores de Atenas. E no dia seguinte, a grande notícia foi que os moradores de Atenas, eles ficaram sãos, eles foram curados e aquelas enfermidades desapareceram porque Deus havia atendido essa oração e agido a favor do povo de Atenas. Então, nós encontramos lá o apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, e quando ele adentra naquele espaço, ele encontra essa insígnia ao Deus desconhecido, porque alguém vivenciou na sua família, naquele momento, em algum momento daquela história, e preservou então a ideia do Deus conhecido e levou para o Areópago, e Paulo começa a falar sobre o Deus desconhecido ali, naquele momento, falando quem era esse Deus, o Criador dos céus e da terra, o que ele poderia fazer e o que ele estava fazendo por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Então, Paulo anuncia a palavra naquele lugar e algumas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador porque foram tocadas pelo Senhor e acompanharam o apóstolo. Quero dizer nesse momento exatamente isso, que a oração daquele homem que temia Deus acima de tudo, em meio a um povo politeísta, a oração foi atendida por Deus e o povo de Atenas, ele foi então assim curado, restabelecido daquele mal, daquela enfermidade. O texto de Davi aqui nesse salmo vai sugerir para nós aqui que o Senhor é tudo em nossa vida. O Senhor é quem dirige, o Senhor é quem governa, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem estabelece um lugar exato para o seu povo. Isso aqui muito nos chama a atenção. O momento para nós é de preocupação, sim, de isolamento, inclusive das pessoas idosas, etc. e tal, mas com a ideia de prevenção, de prevenir que esse coronavírus, de fato, venha trazer muitos prejuízos para o nosso povo, para a nossa nação, especialmente agora nesse momento, para a nossa igreja, né? Então, o salmista vai dizer assim: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então, o salmista Davi vai colocando aqui, nesse momento, as suas questões, a sua confiança em Deus. Podemos dizer assim que na presença do Senhor, ele podia apontar um altruísmo, um desejo de ir adiante, um desejo de vitória final no Senhor. Então ele aponta dessa maneira para nós aqui. Isso muito nos chama a atenção para a confiança plena em Deus nosso Senhor. Okay? A gente sabe e conhece que a Davi não foi permitido construir um templo para um lugar assim, para adoração, para o louvor do nome do Senhor. Isso foi dado a Salomão, seu filho, automaticamente. Mas nós queremos dizer o seguinte, né, que Deus, o nosso Deus, não está aprisionado em templos. Paulo, quando estava falando ao povo em Atenas, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Né?
porque Deus habita em nosso coração por meio do Espírito Santo, ok? E Deus não está aprisionado em lugar nenhum, do contrário, né? É um Deus livre e que vê todas as coisas e que dirige todas as coisas e conhece plenamente a nossa vida. Então, a nossa convicção é no Senhor, né? Estarmos assim, momentaneamente separados uns dos outros, mas ligados porque somos uma igreja. A igreja é una, é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Estamos afastados do templo momentaneamente, mas estamos unidos no Senhor para o louvor da glória do Senhor e fazendo assim também a prevenção necessária desse vírus que tenta assaltar a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos queridos. Então, o texto vai dizer assim, e o salmista ainda escreve assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, é a convicção do salmista Davi e é a nossa convicção também nesse momento, que o Senhor guarda, o Senhor preserva, o Senhor abençoa, o Senhor dirige a nossa vida, o nosso tempo, a nossa história, a nossa vida, tudo que diz respeito a nós, está de fato nas mãos de Deus. É Ele quem conduz tudo isso com sabedoria, com poder, com verdade. É isso que o Senhor faz, né? Então, ele fala dessa maneira que muito nos chama a atenção, né? Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, a nossa proposta, nosso objetivo, com a palavra de Deus na mão, na direção do Espírito Santo, na direção sábia do Espírito, é louvarmos ao Senhor. O nosso desafio é louvarmos ao Senhor em meio a tudo isso. É onde nós estamos, na nossa localidade, na nossa casa, com os nossos familiares, etc. É assim, dessa maneira. Tivemos a oportunidade hoje, logo de manhã, fazemos o culto doméstico, eu, minha esposa, Arthur e Júlia, os netos, nós que estão com a gente aqui momentaneamente também. Enfim, e aqui louvamos o Senhor, oramos e lemos a palavra, compartilhamos a palavra. Eu compartilhei um texto, o Arthur, a Júlia, também a minha esposa, a Rosângela, enfim. É dessa maneira. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós falamos com um Deus de poder, um Deus que pode realizar, um Deus de misericórdia, de amor, um Deus de bondade, que cuida de todos nós, o seu povo. Esse é o nosso Deus, né? O salmista vai dizer assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde-me. Então, esse é um Deus que ouve a nossa voz, é um Deus que tem compaixão de todos nós e, de fato, responde às nossas orações. Ele está, de fato, voltado para nós com olhares, com os ouvidos, com atitudes, com as mãos de poder que constantemente estão sobre a nossa vida. As mãos de Deus estão sobre a nossa vida, as boas mãos de Deus estão sobre a nossa vida. Continua o texto, e Davi também expressando a sua confiança no Senhor nosso Deus, ele vai dizer assim, nesse momento aqui: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Então, a sugestão do coração de Davi é como se Deus já estivesse falando ao seu coração: busca a minha presença. É o momento de buscar. E é o momento mesmo, hoje, nesse momento aqui, é o momento de nós buscarmos a presença de Deus. Buscamos ao Senhor todos os dias, a cada instante. Eu digo o seguinte, que nós oramos ao Senhor constantemente na nossa vida, nossa casa, na condução, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, constantemente falamos com o Senhor, falando com Ele, expondo as nossas dificuldades, quem sabe, a nossa petição para a resolução de alguma dificuldade, de algum problema, nós pedimos ao Senhor. Então, constantemente a igreja fala com Deus, constantemente. Então, por que nós falamos com Deus? Porque exatamente a nossa convicção é essa, de que Deus, Senhor, ouve a nossa voz, a nossa petição, a nossa oração e responde a nossa oração segundo o querer da sua vontade, segundo o seu querer,
Deus responde a nossa oração. Okay? Enfim, ele vai dizer assim, eu acho isso aqui muito interessante também, na fala de Davi, porque nós vivemos envolvidos com a nossa parentela, com os nossos familiares, etc. Hoje há um pedido, né, para que os netos, né, os filhos mais novos, etc., não abracem, não beijem seus avós, seus pais, para que sejam prevenidos, porque os idosos são mais frágeis, né? Eles ficam mais assim, pela fragilidade, mais à disposição do vírus para que ele possa estar fragilizado, etc., pegar uma pneumonia, enfim, e daí dá cabo da sua vida. Mas esse momento não é um abandono, é um afastamento momentâneo para a prevenção, para o bem, para a saúde, etc. O salmista vai dizer assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Não é o momento, não é o momento que nós estamos vivendo, não é o momento de abandono, mas eu posso pensar aqui e entender que o salmista está dizendo o seguinte, o Senhor é aquele que me acolhe sempre. Se nós olharmos para a situação do nosso país, a situação de saúde do nosso país, nós vamos encontrar estados precários, municípios precários, o governo federal com suas dificuldades, etc., na saúde e hospitais ruins, etc., com muita dificuldade, e agora pensam em aparelhar hospitais, em fazer hospitais, né, especializados para atender as pessoas acometidas pelo Covid-19, né, esse coronavírus, etc. Inclusive, estava ouvindo, né, o prefeito de Magé falando que o 24 horas lá em Santo Aleixo será um ponto de tratamento das pessoas, porque está melhor aparelhado, etc. e tal. Quem conhece sabe onde é. Enfim, nós estamos falando, nós vimos também o prefeito lá de Guapimirim falando do fechamento de Guapimirim, etc., isolando as pessoas com prevenção e falando da saúde, como seria tratada, enfim, essas coisas todas, né? Mas isso tudo nós sabemos que é uma forma de prevenir, porque não estamos aparelhados para receber muitas pessoas doentes. Não estamos, a verdade é que os nossos hospitais não estão. O texto vai dizer assim, nesse momento aqui, se meu pai e minha mãe me desampararem, entendendo aqui, nesse momento aqui, se possível, né, na dificuldade, né, dos hospitais, né, se em algum momento alguém precisar e não receber o apoio necessário, Deus não vai nos desamparar. A verdade é essa. O Senhor conhece a nossa vida, sabe das nossas necessidades. O Senhor é aquele que, de fato, dirige a nossa vida. Nosso tempo está nas mãos de Deus. A verdade é essa, o Senhor. A nossa prevenção é necessária, mas nós confiamos em Deus se, caso precisarmos do Senhor, automaticamente o Senhor virá em socorro da nossa vida. De alguma maneira, o Senhor pode nos ajudar. Aquilo que o médico não pode, o Senhor pode curar a todos nós. Eu me recordo aqui, e me reporto também nesse momento aqui, daquele momento que o povo andava pelo deserto, no Êxodo, quando então as pessoas começaram a ser acometidas de uma enfermidade, e muitas bestas, muitas feras no deserto, etc. Aquela serpente, né, foi levantada por Moisés, por ordem do Senhor, como sinal de cura para o povo. E hoje nós temos Jesus, nosso Senhor, que é aquele que cuida de todos nós. A oração sacerdotal de Jesus, lá de João 17, desculpe, do Evangelho de João 17, é para todo o tempo, é para nós hoje, né, nesse momento de aflição, de muita preocupação, pelo qual as pessoas estão, né, no Brasil, no mundo, etc, etc. Eu soube de uma senhora idosa que estava internada no hospital, na Itália, e essa senhora foi curada desse vírus terrível, né? Ela foi curada. Os médicos queriam tirar os aparelhos para utilizar em pessoas novas, etc, achando que aquela senhora, né, ela não poderia morrer, e aquela senhora, então, foi curada do vírus de forma milagrosa. Os médicos não entenderam. Então, o Senhor é quem dirige a nossa vida. É um momento, sim, é um momento de pleno despertamento. Nós estamos aí nos comunicando e tratando das matérias e cultuando
por meio da mídia, por meio do WhatsApp, nesse momento todo, etc. tal, que é necessário, verdade? Mas a bem da verdade é que a palavra do Senhor, ela é viva, ela está usando a sua eficácia para o nosso bem, enfim, trazendo as nossas convicções e que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado. Então, nós, na verdade, estamos aqui nos prevenindo, na nossa casa, as crianças, os idosos, adolescentes, jovens, etc. tal, mas o Senhor jamais nos desampara, o Senhor cuida de todos nós. Depois o salmista, nesse Salmo 27, vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa do que me explica. É um momento, esse momento para nós também, esse momento para nós é um momento de aprendizado, ok? De aprendizado. De saber o que o Senhor pode fazer, de conhecer o Senhor. Por exemplo, nós perguntamos assim, quem é Deus? Quem é Deus na prática para nós? Deus é o Senhor Supremo, que mora na eternidade, mas que está presente em todos os lugares. Ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele pode tudo, ele é onipotente, então pode usar o seu poder para nos guardar. Então é o momento de aprendermos do Senhor, é o momento de aprender mais sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. A igreja está fundamentada na pedra que é Jesus Cristo, Senhor. Então é o momento de aprendermos muito sobre o Senhor, trazer ensinamentos para a nossa vida e assim também conseguimos levar ensinamento para outras pessoas, né? Então, ensina-me, Senhor, o teu caminho, né? E o Senhor está também nesse momento desse vírus ensinando as pessoas nas quais Ele ama, que essas pessoas precisam estar na presença dEle. Vivemos um momento de frieza espiritual na igreja do Senhor, aqui no Brasil, fora do Brasil, muito mais ainda. Então é um momento de despertamento espiritual na vida da igreja. Okay? O salmista diz assim, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas, eles que só respiram crueldade. Ele está dizendo assim, pedindo, fazendo essa petição ao Senhor, nesse momento aqui, para que o Senhor preservasse a sua vida. E o pedido nosso também aqui, nessa oportunidade a Deus, é que preserve o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos idosos, o Brasil e também os nossos irmãos no mundo, enfim, que o Senhor esteja guardando a todos nós, ok? E nós sabemos que, de fato, nós não estamos sozinhos, o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor nos ama, somos a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é de fato dessa maneira que nós compreendemos, que nós cremos e que nós devemos viver na presença do Senhor também nesse momento difícil. E por último, o salmista vai dizer assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos lembrar, né, que a bondade do Senhor, que é um atributo, está de fato sobre a sua criação. Deus usa da sua bondade para manter a sua criação. Nós conhecemos essa verdade, ok? Hoje e sempre. Quando os governos tomam uma posição de evitar os deslocamentos e começa a paralisar e etc. aqui no mundo, automaticamente eu creio plenamente que é o Senhor movendo o coração para preservar as pessoas, preservar o seu povo, especialmente a igreja. Com certeza é isso. Então, esse momento de parar, né, é momento também da reflexão, de pensar isso tudo, é o momento da oração, né, que a bondade do Senhor está sobre nós. O salmista Davi, ele possuía essa convicção, e nós também possuímos essa convicção. A bondade do Senhor está sobre nós. Me lembro de quando Esdras estava reedificando, né, automaticamente,
ele vai falar dessa maneira, porque a boa mão do Senhor tem me conduzido dessa maneira, e a boa mão do Senhor está sobre nós também, nos conduzindo, nos protegendo, nos guardando nesse momento de dificuldade, Qual é a nossa esperança, então? Qual é a nossa esperança nesse momento? É também a esperança do salmista nesse salmo. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Então é dessa maneira. Então não pode haver desespero, nem insegurança, nem fragilidade e etc e tal, porque o Senhor está providenciando todas as coisas para a nossa vida, para esse momento difícil no qual nós estamos passando, mas o Senhor está providenciando. A nossa esperança está no Senhor. É claro que se precisarmos do médico, do remédio, do hospital, nós vamos lá. Nós vamos lá no hospital para o atendimento, se for o caso, né? Para saber da nossa situação de saúde, se for o caso, né? E nós vamos buscar esse meio, essa ferramenta que está à nossa disposição. Mas acima de tudo, de todos, está o Senhor. A nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor da nossa vida. Então, 3 questões aqui nos são apontadas por Davi nesse salmo, que também refletem esse momento pelo qual nós estamos passando e que precisamos. Uma delas uma coisa é, o Senhor é o fundamento da minha confiança. O Senhor é o fundamento do meu amparo. O Senhor está comigo e dirigindo assim também os governantes para que as coisas aconteçam para o louvor da glória do Senhor. E a minha esperança está no Senhor, que dirige todas as coisas, que dá ensinamento, entendimento ao médico, aos enfermeiros, aos prefeitos, aos governadores, ao presidente da nossa nação, os demais presidentes, para que saibam o que fazer e tomem a posição certa para auxílio de todos nós. Mas o fundamento principal, a nossa esperança está no Senhor. Então, irmãos e irmãs, tenham bom ânimo, esperem no Senhor, glorifiquem ao Senhor, orem, busquem ao Senhor, mas que esse momento também seja um despertamento para a nossa vida, não só nesse momento, para todos os dias da nossa vida cristã. Precisamos estar despertados, que o desânimo esteja bem longe de todos nós, glorifiquemos ao Senhor, leiamos a Escritura, aprendamos da palavra do Senhor no dia a dia e que todas as coisas venham glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Nosso bendito Deus e Pai. Nós confiamos unicamente no Senhor, Pai. A nossa vida está fundamentada no Senhor. A Tua palavra, Senhor, é verdade para o nosso coração. A Tua palavra é ensinadora para a nossa vida, confortadora, Senhor. A nossa confiança está, de fato, no Senhor e a nossa esperança vem do Senhor, nosso Deus. Pai Santo, abençoe, Senhor, o nosso povo, Senhor, os nossos irmãos idosos, ó Deus, de nossa igreja, das demais igrejas evangélicas brasileiras, os nossos irmãos crianças, ó Deus, que também são frágeis, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ó Deus, que em tudo sejam guardados e abençoados por Ti. E se houver, Deus, alguma dificuldade nesse momento, Senhor, algum enfermo, que a Tua boa mão, Senhor, seja com as pessoas. Se o tratamento, os remédios forem capazes, Senhor, seja a Tua, Senhor, a Tua capacidade em curar, o Teu poder, a Tua mão, a Tua bondade, Senhor, em acudir, em abençoar, em livrar as pessoas desse mal terrível nesse momento. Pai Santo, obrigado, Senhor, e que a Tua palavra nos oriente, norteie plenamente a nossa vida, Senhor, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações santas do Espírito Santo estejam sobre vós, meus irmãos, e sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.